Alguma vez você já viu uma casa sem porta? Uma igreja sem porta? Uma escola sem porta? Um hospital sem porta? Isso é impossível. Por aí podemos saber sobre a importância de uma porta. Por isso Jesus disse com convicção: Eu sou a porta. É poderosa essa declaração. Nela se encerra a mensagem de nossa salvação e indica que o homem só poderá alcançar a salvação entrando pela porta certa, que é Jesus. Qualquer outra passagem para o céu é falsa. Nenhuma outra pode ser aberta. Essa declaração de Jesus vem destruir a falácia de justiça própria. É falsa a porta que pretende dar passagem ao homem que quer ser salvador de si mesmo. É falsa a porta da caridade que acha que por ela o homem entrará no céu. Não existe outra porta sem ser Jesus. Muitos chefes religiosos pensaram e pensam ser a porta para a humanidade, mas não se constituíram salvadores. O mais importante é que esta porta ainda está aberta. Estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma porta aberta é um convite ao forasteiro cansado. Por isso, Jesus está sempre convidando: vinde e entrai. Fique conosco, pois hoje, no programa Está Escrito, vamos conhecer mais sobre essa declaração de Cristo. O programa Está Escrito foi preparado para você que está procurando uma porta. Você que está ansioso, está preocupado. Essa série Eu Sou quer apresentar para você Jesus do jeitinho que ele disse que era. Não do jeito que muita gente fala por aí. Ele é esperança, ele é uma porta aberta para você. Se você já bateu aí procurando emprego, não achou, se você já perdeu amigos, pessoas que você tinha confiança, consideração, elas também te abandonaram, deixa eu te dizer, você não está sozinho. Jesus é a porta para uma nova vida. Isso pode começar agora. Você crê nisso? A gente vai à Bíblia para entender um pouco mais a declaração de Jesus: Eu sou a porta. Está com a Bíblia aí? Então venha comigo, abra aqui no Evangelho de João, capítulo 10. Eu quero ler com você. É um verso a princípio, mas ele é muito profundo, a gente vai gastar o nosso tempo estudando ele. João 10, o verso 9. Diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que você precisa. Vida abundante. Olha só essa história extraordinária que aconteceu em julho de 1944. O exército americano decidiu atacar as forças japonesas que estavam na ilha de Guam, lá no Pacífico. Foi uma luta, assim, muito feroz. Muitas pessoas morreram dos dois lados. Durante essa batalha, um soldado japonês chamado Soichi Yokoi, ele foi separado, assim, do resto dos seus homens. Ele se escondeu no meio das cavernas, e algumas delas eram subterrâneas. E só de noite ele saía para comer sapos, ratos e algumas outras enguias que estavam por ali. Era uma vida muito cruel a que ele estava vivendo ali. Só que aconteceu uma coisa interessante. A guerra terminou quando o Japão se rendeu um ano depois, no dia 15 de agosto do ano de 1945. Mas Soichi, ele não tinha como saber disso, porque ele estava escondido, não tinha acesso a pessoas, a informação. Ele ainda acreditava que a guerra estava em andamento. E olha só que coisa extraordinária. Ele passou 27 anos
Você entendeu certo. 27 anos se escondendo, com medo de sair em cavernas, escuridão, comendo qualquer coisa que dava. Ele tinha medo de ser capturado. E somente depois de 27 anos, ele foi encontrado por alguns caçadores no dia 24 de janeiro de 1972. Você já pensou 27 anos aparentemente jogados na lata de lixo? Vivendo escondido, sozinho e com medo. Pensando assim todo dia, eu posso ser pego, pode ser meu último dia, eu posso ir para a prisão, eu posso ser executado. E o pior de tudo isso é que ele temia algo que não existia mais. A guerra havia acabado. Olha só que desperdício, sofrendo sem necessidade. E o pior é que tem muita gente assim, hoje. É o seu caso? Você está angustiado, você está sofrendo, a depressão te pegou, a síndrome, o pânico, o estresse. Eu quero te dizer que Jesus, ele é a seta que vai provocar o fim da morte, da angústia, do sofrimento e da dor. Maravilhoso isso, não é? Nós, por causa de Jesus, podemos nos reconciliar com Deus. Essa é uma notícia extraordinária. A guerra terminou. Você não precisa mais ter medo da morte. Isso pode até te aprisionar, mas eu queria te lembrar uma coisa. Jesus, ele se apresenta como sendo a nossa segurança, como sendo a nossa proteção. Ele é a primeira barreira entre nós e a angústia, o sofrimento, a dor, o fracasso e a morte. Ele disse, eu sou a porta. É muito simbólico ele ter falado isso. Eu quero estudar com você hoje o que isso representa. E para isso a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico, especialmente da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tinha 12 portas nos dias de Jesus. A gente entende isso especialmente no livro do profeta Neemias. Neemias, ele foi escrevendo um pouquinho sobre isso e foi aquele que reconstruiu a cidade. Você se lembra? Ela tinha sido destruída pelos babilônicos e ele veio da Babilônia para reconstruir a cidade. 12 portas. A primeira porta era chamada a Porta das Ovelhas. A outra porta era a Porta do Peixe, a Porta de Damasco. A terceira porta era a Porta Velha, também chamada Porta de Jafá. Você tinha uma quarta porta, que era a Porta do Vale. Tinha uma quinta porta, que era a Porta do Monturo. Tinha uma sexta, que o nome dela era a Porta da Fonte. Tinha a sétima, que era a Porta das Águas. Você tinha uma oitava, que era a Porta dos Cavalos. A nona era a Porta da Guarda. A 10ª era chamada de Porta Oriental. A 11ª era a Porta de Mifcade, ou também Porta da Atribuição. E a 12ª era a Porta de Efraim. Olha só que interessante isso. A porta mais especial era a Porta das Ovelhas. Por que ela era tão importante? Quando você vai em Neemias, capítulo 3, o verso 1, você descobre que essa porta foi a primeira que começou a ser restaurada. E tem algumas informações interessantes sobre ela. Ela ficava no lado norte de Jerusalém. Essa era uma direção muito importante para o judeu. Sabe por quê? O norte, na Bíblia, representa o lugar de onde Deus vem. É o lugar do trono de Deus. O norte faz a gente olhar para cima. Então, a Porta das Ovelhas era a porta que estava apontando para cima, para o norte. Eram ali onde as ovelhas eram introduzidas para os sacrifícios por ocasião da Páscoa judaica. Elas entravam por ali. Essa porta tinha um significado muito especial. E foi a única das 12 portas consagrada. Ela foi ungida. E o que isso significa? Ao ser ungida essa porta, isso representa que aquela porta apontava para alguém que seria ungido. Você consegue fazer a conexão agora? Uma porta que é ungida, e Jesus dizendo assim, eu sou a porta. O que ele está querendo dizer? Eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. E o detalhe interessante, essa porta, a Porta das Ovelhas,
é exatamente a porta que foi o marco zero de toda a reconstrução da cidade quando ela foi destruída por ocasião da invasão dos babilônicos. A cidade foi queimada, não sobrou ali pedra sobre pedra, e foi essa porta que começou o projeto de reconstrução. E ela não apenas começou, essa porta também terminou o processo da reconstrução. Quando a gente volta aqui, João capítulo 10, dá uma olhadinha agora comigo aí, o verso 7. Jesus diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus não é qualquer porta, ele é uma porta específica, é a porta das ovelhas. Por quê? Se a porta das ovelhas aponta para o norte, Jesus Cristo é aquele que veio apontar para quem? Você se lembra? Ele dizendo no Evangelho de João, para o apóstolo Filipe, diz assim: eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o Pai. A porta apontava para cima, para o norte. Portanto, Jesus veio para fazer isso. A porta das ovelhas foi a primeira no processo de reconstrução. Ou seja, através de Jesus Cristo, nós vivemos uma reconstrução da nossa vida. Então, preste atenção, olha aqui para mim. Você está preocupado? Sua empresa está indo à bancarrota? Você está devendo para todo mundo? Você quer recuperar o que você já teve em algum momento? Preste atenção. Jesus Cristo é o início do processo de reconstrução da sua vida. Se você não for a Cristo, tudo que você vai fazer não é necessário para a sua reconstrução. Se a sua empresa está falida, por que você não entrega ela para Cristo? Fala: Senhor, está aqui, é sua. Se o seu casamento está falido, por que você não entrega ele para Jesus? Fala: Senhor, faz a reconstrução, faça a obra agora. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Jesus pode reconstruir. Ele não só começa, como ele termina. Essa é uma mensagem linda. Jesus tem algo a fazer na sua vida, porque ele disse: eu sou a porta. Mais do que isso, a porta das ovelhas era a porta por onde passava o cordeiro que seria sacrificado. Essa mensagem é muito extraordinária. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que veio do céu à terra para fazer uma coisa. Ele veio para morrer por mim, ele veio para morrer por você. Essa é a sua maior obra em nosso favor. Eu queria que você voltasse agora ao texto comigo, que nós lemos a princípio, João 10, o verso 9 e o verso 10, para a gente tirar aqui 5 lições. Essas lições são importantes demais para a gente entender Jesus como a porta. E quando você entender isso, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você acredita nisso? Então vem comigo. Evangelho de João, capítulo 10, o verso 9. Jesus diz: eu sou a porta. E ele dá uma primeira informação. Se alguém entrar por mim, o que vai acontecer? Será salvo. Preste atenção aqui, minha amiga. Você que trabalha à noite e diz assim: tem salvação para mim? Deixa eu te dizer, se alguém entrar por mim, será salvo. Tem salvação para você. Você, meu amigo, que está sofrendo por causa das drogas, você está entendendo? Jesus olha para você e diz: se você entrar por mim, você vai ser salvo. A salvação não é uma ação exclusiva para alguns. Se você voltar aqui no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, você vai descobrir a maior de todas as verdades. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não tem alegria na destruição das pessoas. Deus trabalha para salvar todos.
É claro que Ele não vai impor isso, mas porque Ele é a porta, aquele que entra por Ele encontra a salvação. Talvez você pense assim, mas para mim é muito difícil, eu não consigo, não dá, eu sou muito fraco, eu caio. Vez ou outra eu me pego fazendo o que eu prometi dizer que não faria de novo. Deixa eu te dizer, a salvação não depende de quem eu sou, a salvação depende de quem Ele é. E se eu entrar nele, segurando nas mãos dele, confiando nele, Ele será a minha salvação, Ele será a sua salvação. Ele conecta, é a porta que dá acesso ao templo. Ele conecta pecadores com aquele que é o Criador de todas as coisas. É por isso que tem salvação para você. Se você está passando pela TV Novo Tempo, assistindo, quem sabe, o programa, nossa reprise de madrugada, deixa eu te dizer, tem salvação para você. Essa salvação é tudo o que você mais precisa, mas conforme a gente leu em João 10, o verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Nós precisamos entrar. Você não vai ser arrastado, você está entendendo? Ele pode até te carregar no colo, mas você precisa querer entrar. No céu não estará ninguém que foi forçado a escolher a salvação. Todo mundo em algum momento vai ter escolhido isso de boa vontade. Em algum momento da sua vida, diante da salvação, diante da realidade de Jesus como porta, você vai escolher, eu entro ou eu não entro? Eu vou atrás da salvação ou eu não vou? Deus me deu já a alegria de ver muitas pessoas sendo tocadas pela mensagem do Evangelho. Eu já tive o privilégio de pregar para muita gente. Já preguei para grandes multidões, já preguei para pequenas igrejas, pequenas pessoas, um grupo pequeno de pessoas, mas para todos o efeito é o mesmo. Aqueles que entendem Jesus como a porta e escolhem entrar, se sentem salvos. Sabe por quê? Porque a salvação, ela é uma realidade, não uma possibilidade. Ela é uma realidade. Aquele que entra, aquele que entrega a vida a Jesus, ele é salvo. É por isso que ele pode prometer aqui, olha, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é uma verdade que você precisa entender. Mas tem uma segunda. Ele diz assim, entrará e sairá. Sabe por quê? Mais do que Jesus ser a salvação, ser a porta da salvação, sabe o que ele é também? Jesus é a porta da libertação. É só Ele que tem poder para quebrar o vício, você está entendendo? Da cocaína, do crack, da maconha, da pornografia. É só Jesus que dá a condição de entrar e sair. O pecado aprisiona. E para vencer o pecado tem que ter alguém maior que Ele. Jesus é a porta. Ele me dá a liberdade de entrar e sair. E agora entenda uma coisa. O que é liberdade? As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser. Isso é libertinagem. Você precisa entender duas coisas sobre a liberdade de entrar e sair. Tem um aspecto negativo. A liberdade, ela é algo que você tem de alguma coisa. Eu sou liberto de alguma coisa. Sou liberto do pecado, eu sou liberto do vício, eu sou liberto da minha fraqueza, eu sou liberto da descrença, esse é o aspecto negativo. Jesus Cristo, Ele me faz livre de alguma coisa. Talvez hoje você esteja mais necessitando da liberdade nesse aspecto, no aspecto negativo. Jesus te libertar de alguma coisa. Mas tem um outro aspecto muito importante. Nós precisamos entender o aspecto positivo, nós somos libertos para alguma coisa. Você é livre para fazer algo quando você encontra Jesus e é liberto do pecado. Você é livre para ser aquilo que Ele sonhou para você. Terceira coisa do verso. Diz aqui, achará pastagem. Terceira coisa, Jesus é a porta da provisão.
Às vezes não é só recurso material, não é só dinheiro que a gente precisa de satisfação. E é aqui que a gente entende que a verdadeira provisão de Cristo vai além daquilo que Ele pode fazer. Quando você encontra provisão em Cristo, você está encontrando aquilo que Ele é, ao mesmo tempo que com aquilo que Ele pode fazer. Quer ver só? No Evangelho de João, Jesus não dá somente a luz, Ele é a luz. Jesus não dá a vida, Ele é a vida. Jesus não apenas dá água, Ele é a água. Entenda uma coisa, a provisão na nossa realidade é uma provisão à nossa necessidade. Mas na perspectiva bíblica, a provisão, mais do que oferecer algo, Deus oferece alguém quando nos dá algo. É isso o que acontece quando alguém encontra pastagem. Mais do que encontrar alimento, ele encontra Cristo e satisfaz a sua alma das suas necessidades, das suas angústias. Você está precisando disso? Jesus é a porta da provisão. Mas tem uma quarta coisa muito importante. O verso 10 diz assim, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância aqui, na língua grega, significa alguma coisa que extravasa. Alguma coisa que excede o seu limite. A porta de Cristo também é uma porta da plenitude. Você já percebeu que nada nesse mundo satisfaz plenamente? Nada. Você encontra gente rica que sente necessidade de algo. Você encontra gente casada que sente necessidade de amor. Você encontra pessoas que são aventureiras e que às vezes precisam mais e mais de aventuras, mais perigosas, até que se deparam com uma situação terrível que até mesmo tira a vida. Esses dias eu vi a notícia de alguém que pulava com aquele instrumento de voo rápido e essa pessoa morreu assim, atrás de uma aventura. Sabe por quê? Nada preenche plenamente, somente Jesus é capaz de nos dar a plenitude. Eu quero relembrar aqui com você, Jesus Cristo é a porta da salvação, primeira realidade. Segunda realidade, Jesus Cristo é a porta da libertação. Terceira realidade, Jesus Cristo é a porta da provisão. Quarta realidade, Jesus Cristo é a porta da plenitude. E agora a quinta coisa, essa aqui é mais especial, tá bem? Eu vou pedir para que você me acompanhe no Antigo Testamento. Ezequiel, vai lá comigo. Ezequiel, capítulo 44. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 4. Ezequiel 44, do verso 1 até o verso 4. Essa é a cereja em cima do bolo, tá bem? Não desconecta aqui não. Ezequiel 44, diz assim: Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quanto ao príncipe, veja, ele se assentará ali, por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Pelo vestíbulo da porta entrará e por aí mesmo sairá. Antes de ler o verso 4, deixa eu te falar uma coisa. Existia uma porta que as pessoas acreditavam que Deus havia entrado por ela. Essa porta é a porta do Oriente. Se você voltar no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 10, você vê a glória de Deus saindo por essa porta. As pessoas então acreditaram que aquela porta estava fechada, ninguém mais podia ter acesso a essa porta. Agora, o que significa essa porta que olha para o Oriente estar fechada? Eu queria que você entendesse uma coisa. Essa porta estar lacrada significava que a presença de Deus havia deixado o templo. Mas havia uma profecia de que Deus, ele voltaria por onde ele havia saído. A glória que havia abandonado o templo, que havia saído pela porta oriental e deixado a sua casa, daquela mesma direção, ou seja, do Oriente, a glória de Deus entraria e tomaria conta daquele lugar.
Eu quero que você me acompanhe em 2 versos para a gente entender isso. O primeiro verso é Mateus 24. Segura aí Ezequiel 44, que eu já volto aí, tá? Vamos a Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, eu quero ler com você um verso aqui do sermão profético, que é o verso 27. Diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o Oriente, a volta de Jesus começaria a ser percebida a partir do Oriente. Mas tem um outro verso, Apocalipse capítulo 16, o verso 12. Diz assim, Apocalipse capítulo 16, o verso 12. Derramou o cesto, a sua taça, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do Oriente. O Apocalipse descreve que na parte final da história, quando tudo estiver para acabar, os reis, ou seja, o rei dos reis e o senhor dos senhores, voltaria por aquela direção. E o que isso significa? Eu queria que você voltasse comigo lá ao livro do profeta Ezequiel. No capítulo 44, o verso 4, nós vamos entender como o príncipe que tem liberdade para entrar e sair, como ele voltaria e o que ele faria dentro do templo. Ezequiel 44, eu quero ler o verso 4, é o último verso de hoje. Diz assim: depois o homem me levou pela porta do norte, diante da casa. Olhei, e eis a glória do Senhor, que enchia a casa do Senhor. E agora preste atenção. E então caí rosto em terra. Se havia uma profecia de que a glória de Deus entraria no templo pela porta do Oriente, essa glória de Deus, que seria aberta a todos, quando essa porta se abrir, essa glória foi mostrada pela porta norte, que era a porta das ovelhas. E eu te pergunto, quem é que veio a esse mundo e disse assim: eu sou a porta das ovelhas? Fala aí para mim. Cristo. Ele veio para revelar a glória de Deus. E é por isso que Jesus, a quinta coisa, é a porta que me mostra a glória de Deus. Quando eu conheço mais Jesus, eu entendo quem é Deus. Eu entendo o seu poder, eu entendo a sua majestade. O povo judeu perdeu isso há muito tempo, quando a glória saiu pela porta do Oriente. Essa glória se tornou desapercebida, o povo clamou Icabode, foi-se a glória de Deus. Durante muitos anos, as pessoas esperavam, clamavam, suplicavam: Senhor, cadê a sua glória? Até que um dia o Messias veio a este mundo e, olhando para as pessoas, ele disse: eu sou a porta. Vocês querem conhecer a glória que está lá em cima, a glória que vocês não conhecem? Pois bem, eu vim a este mundo revelar a glória do Pai. Nós não conhecemos nada de glória. Nós vivemos no pó, humilhados, maltratados. A glória de Cristo é a coisa mais extraordinária que Ele quer trazer para a sua vida. É uma glória que não se compara com esse mundo. Não é perecível, não tem data de validade. Não depende do tempo. Porque muitas pessoas, com o tempo, vão se tornando feias, vão se desgastando, a vida vai nos deixando assim meio curvado, a gente vai engordando, vai ficando com o cabelo branco, a glória vai passando. A glória de Cristo não é assim, é uma glória que permanece para sempre, porque Ele é a porta. E Ele vai abrir uma realidade que está oculta a todas as pessoas hoje, quando nós olharmos para cima e uma nuvenzinha for crescendo e diante dos nossos olhos nós veremos o céu, veremos os anjos, veremos aquilo que nós sempre sonhamos, mas nunca conseguimos conhecer. Ele vai revelar para nós. Algum tempo atrás eu fui fazer uma visita na casa de uma família da igreja que eu era pastor.
E quando eu cheguei naquela casa, o menino pequeno, quando me viu, ele começou a chorar, desesperado. E eu não entendi por que ele não gostava tanto assim de mim, né? Depois de um tempo, ele conseguiu se refazer e eu perguntei para a mãe, falei assim, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? E ela me disse assim, não, pastor, é o seguinte, uma vez você pregou sobre a volta de Jesus, falou que as pessoas seriam destruídas, que não aceitassem o plano de Deus. Pastor, ele hoje teve um pesadelo e ele sonhou as pessoas indo para o céu, ele ficando. E quando você apareceu aqui em casa, ele olhou para você, lembrou do sonho, lembrou do sermão e ele ficou com medo e começou a chorar. Falei, puxa, menos mal que não é especificamente comigo, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem muita gente que tem medo da volta de Jesus. É possível até que você foi criado com essa visão, olha, Jesus vai voltar e ele vem para castigar as pessoas. Talvez você tenha aquela visão de um Deus irado que senta no trono com um binóculo especial, só olhando para quando alguém tropeça e cai, pega um raio e manda, puxa, toma aqui, agora você vai sofrer porque você errou, você pecou. Nós temos um problema com a glória de Deus. Ela é desconhecida e para muitos ela assusta. Mas Jesus Cristo é a porta que revela essa glória que é maravilhosa, que lança fora todo medo, que nos faz amar, desejar algo que até mesmo a gente não conhece. É exatamente isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer abrir a realidade da eternidade para você agora. É agora. Você está entendendo? Para você estar na eternidade depende do que você decide agora. Não é o que você vai decidir quando Jesus voltar. Não. É o que você tem escolhido hoje. É o seu relacionamento com Ele. Você precisa escolher entrar para ser salvo. Você precisa escolher entrar para ser livre. Você precisa escolher entrar para encontrar a provisão de Deus. Você precisa escolher entrar para finalmente conhecer a plenitude que só Cristo pode oferecer. Vamos entrar? O detalhe mais curioso é que aquele que é a porta, ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Tem uma porta que concorre com a porta de Cristo, que é a portinha aqui, olha, desse coraçãozinho pecador. Mesmo Jesus sendo a porta, Ele não abre a porta do meu coração. Ele, bate. E Ele está batendo aí com o Espírito Santo agora. Dizendo, filho, chegou o momento. Você tem que se entregar. Você precisa ser batizado. Você precisa largar tudo isso, mas eu vou fazer isso por você. Escuta essa música e entenda que é um chamado de Jesus para uma novidade de vida, para uma nova história, longe de tudo que te faz sofrer. Aceite esse chamado, aceite agora, enquanto você ouve essa música. Depois, quero fazer uma oração, consagrando a sua vida a Jesus. Muitos vieram para ver aquele homem galileu. Não havia explicação para um carpinteiro ter tanto louvor da multidão. Tem nos olhos o poder de ler qualquer coração. Ele está unido ao Pai e fala de amor. Ele vem em nome do Senhor.
pois tu és o Senhor. Quando nos vêm desilusões e a nossa vida se desfaz, mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Poder e força produz, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus, há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor, teu nome será louvado para sempre, Criador, Redentor e Rei, há poder em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus, temos força em teu nome, Jesus, bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. E aí? Tá ouvindo aí a batida? Aquele que é a porta está batendo na porta do seu coração. Ele está desesperado para entrar. Ele disse que se você abrir, ele vai fazer uma festa na sua casa, na sua vida. E depois, ele vai te dar o privilégio de fazer uma festa na casa dele. E isso, vai ser lá no céu. O céu precisa ser um sonho, precisa ser uma esperança que move, ou que modela, que dá rumo para você. É por isso que Jesus é a porta, porque Ele quer abrir para você situações que estão fechadas. Ele quer dar acesso àqueles que se sentem tão pequenos, esquecidos. Ele quer dar uma oportunidade que ela é ímpar, um novo começo. Ele quer dar paz. Ele quer dar perdão para você. Tudo isso é de graça, mas não é imposto, precisa ser escolhido. Hoje, Jesus, Ele quer conduzir sua vida. Para fazer isso, você precisa permitir. Você precisa colocá-lo à frente de tudo, para que Ele, a porta, te leve em segurança de volta para a casa
do Pai. Extraordinário, não é? Eu posso orar com você? Eu posso pedir para Deus conduzir a nossa vida? Posso pedir para que Ele aceite a sua entrega? Posso? Então vamos fazer isso agora. Senhor, nós nesta oração queremos dar o acesso a Cristo à nossa vida. Nenhuma restrição, nenhuma porta fechada. Tudo que está aqui é seu agora, Senhor. As nossas emoções, os nossos pecados, inseguranças, medo, o nosso coração está em Tuas mãos. Aceita, Pai, a nossa entrega. Nós te pedimos isso, orando em um nome poderoso de Jesus. Amém. Que gostoso é sair de uma oração assim leve. Tenha certeza que Deus está cuidando de você. Mas não se esqueça que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.